Olá, esse é mais um Além de Escarlate. No programa de hoje a gente vai falar sobre o filme The Tale, da diretora Jennifer Fox, ela tem uma carreira como documentarista e esse é o primeiro longa de ficção dela. Ele estreou na HBO, que é um canal de TV paga, né, aqui no Brasil, e foi uma opção da diretora isso, inclusive, que estreasse na televisão porque ela queria alcançar o maior número de pessoas possível. Ele passou por Sundance e foi um filme muito polêmico em Sundance, inclusive, esse ano. Então eu vou deixar aqui inclusive um aviso de gatilho, porque ele trata de temas de abuso sexual e pedofilia. E aí é interessante que é um exercício de memória, inclusive, da diretora, né? E o quanto é difícil, inclusive, a gente perceber o quanto a gente fabula da nossa memória. E é interessante que a gente percebe que como a carreira da documentarista vai estar presente também no filme, porque ela vai usar, inclusive, artifícios do documentário quando a própria personagem principal vai se confrontar em alguns momentos, né? Quem protagoniza o filme é a Laura Dern. E é interessante que a gente tem a Laura Dern adulta e ela, né, e a personagem como criança, interpretada pela Isabelle Melis, que aliás está com uma interpretação incrível, que a criança é fabulosa. E ela vai partir. O ponto de partida do filme para ela surgiu quando ela foi fazer uma série documental chamada Flying Confessions of a Free Woman, em que várias mulheres relatavam experiências de vida. E aí muitas mulheres, inclusive, relatavam coisas complicadas da vida sexual delas, né? E ela começou a perceber que vários relatos eram muito parecidos com relatos que tinham a ver com a vida dela também. E ela pensou, nossa, isso não é só da minha vida, isso não é individual, isso é coletivo. E aí ela, fazendo esse documentário com essas mulheres, com muitas mulheres de toda a parte do mundo, ela percebeu que era um tema de fato universal, né? Enquanto a gente, inclusive, é tabu ainda a gente falar sobre sexualidade da infância e como é nosso primeiro contato com a sexualidade. Principalmente meninas, né? Que não são muito estimuladas a ter contato com a sexualidade. Né? Inclusive os meninos ainda, né, até hoje, vão para bordéis, prostitutas, para ter aquele momento de iniciação sexual. Quase obrigatório. Quase que obrigatório, né? Uma coisa, inclusive, da masculinidade tóxica que a gente tem que discutir. E o quanto que as meninas ainda ficam no lugar de não poder ocupar esse espaço. E aí ela vai revisitar suas memórias a partir de um conto que ela escreveu quando era adolescente, ainda criança, ainda com seus 13 anos, por isso que o filme é The Tale, né, o conto. E a partir desse ponto que a mãe dela encontra, né, nas memórias lá, nas caixas de infância, ela vê que a filha sofreu um abuso sexual por adultos, né, quando tinha 13 anos, e ela nunca conversou sobre isso. E aí vai inquirir a filha, justamente, por que ela nunca conversou sobre isso e ela não se dava conta de que ela tinha sido abusada. Sim. Então, quantas de nós, inclusive, né, eu comecei a pensar muito isso vendo o filme, tivemos relações ou experiências desse tipo e que a gente até por mecanismo de defesa não conseguíamos, né, botar pra fora e falar pra nós mesmas, nossa, eu realmente sofri um abuso. Sim. O filme é a construção desse abuso, né? No início, ela memória, se via, né, como uma jovem de 15 anos. Nossa, isso é fantástico. Essa primeira impressão, até o espectador acha que vai se tornar um romance sem uma violência, né? Não, e não só de 15 anos, uma jovem de 15 anos sexualizada, uma mulher, sabendo, né? Que viveu um relacionamento com um homem assim. Exatamente. E ela encontrou todas as pessoas que ela vai se dar conta, não, você era a menorzinha do grupo. Exato. E aí ela volta de novo o filme para aquela mesma cena e a gente vê uma criança, porque ela além de ter 13 anos, ela não aparentava 13 anos, aparentava até ter menos, né? Então, quer dizer, a construção da nossa memória, o que é essa memória? Esse filme é investigativo nesse sentido do que, de fato, a gente fabula ou não, e o que a gente faz como mecanismo de defesa é muito interessante. Sim. Né? Acho que é um filme, inclusive, seminal para a história do cinema nesse tipo de abordagem. A maneira como ela vai construindo mesmo. Sim, sim. O abuso. Sim, o que me impressionou muito nesse filme, assim, é porque ele não teve pudor em mostrar o abuso, né? Porque os filmes sugerem, por proteção, por sutileza, por falta de coragem, por uma série de questões. A maioria dos filmes que eu já vi sobre pedofilia, eu nunca vi a cena do abuso em tela, nunca. Isso pra mim foi muito impactante, assim, eu acho que você vê o que se passa, vê aquela expressão de medo, de, sei lá, daquela menina e como age o abusador, foi muito forte. Não, e o que é mais interessante, o modo como ela filma isso. Sim, porque sem justificar. Não, e até inclusive pra criança que tá trabalhando no set. Aquela cama do filme, ela tá na vertical. Ela não tá deitada na cama, menina.
E é umas uma entrevistas atriz que com faz ela. assim. Eu sei que ela usou uma Uma dublê de dublê, A corpo. dublê adulta, né? É. Mas mesmo assim, quando ela tinha que filmar as cenas frontais da menina, emulando uma Ela tá relação, em pé. a Kelma tá em pé, ela não tá dentro. Até quando criar um trauma, a menina é virgem, Exato. né? Então É uma imagina criança. que exatamente, é muito forte. E a Kelma tá em pé, a criança tá em pé, colada na cama, o cabelo, inclusive, tá pra cima, mas com um laque preso na cama, e ela falava coisas assim, imagina agora que uma abelha te picou, como é que seria a sua reação? Então agora você tá fugindo de um cachorro. Então nada que ela falou pra provocar a reação da menina tinha a ver com o ato conotação sexual. É sempre Então, a complicado, né, preocupação é dirigir muito criança. Eu achei incrível. Em situações quaisquer, de abuso pior, mas em situações Violenta. estressantes e violentas, que muitas vezes a gente vê na dramaturgia dos filmes, é sempre difícil de dirigir. Sim. Muitas vezes você usa desse tipo de artifício, né? Pra ter a emoção que você deseja. Mas é um filme, assim, que eu tenho algumas considerações a fazer. Acho um filme vital, importante para se discutir essa questão, para se trazer essa questão à tona. Achei a diretora extremamente corajosa, né? Incrível você revelar a sua intimidade, uma intimidade tão violenta, brutal, né? Da forma verdadeira como ela fez. E ela usa o nome dela, né? Usa o nome dela, ela se exatamente. expõe assim, E isso foi uma absurdamente. opção, assim, consciente dela, porque ela disse assim, eu vou fazer um filme desse, as pessoas vão acreditar que isso aconteça. Homens, principalmente. Então eu vou colocar o meu nome para as pessoas saberem que de fato aconteceu comigo, para ter mais E velocidade quando ela mostra as ainda no fotos filme. dela na idade, no final, é Exato. chocante. Gente, eu fiquei sem dormir. Eu assisti esse filme, eu terminei também. de ver 2h30 da manhã. Eu não consegui dormir. Eu comecei a questionar se eu tinha vivido aquilo. exatamente. Porque essa Isso já coisa passei da isso. memória é tão louca, Claro. mas na infância mesmo, assim, porque é tão absurda essa questão né, de como a gente, para se proteger mesmo, cria esses mecanismos bloqueadores e como as mulheres, meninas, são tão expostas a isso, né, na sociedade que a gente vive. Então eu comecei a questionar se aquilo tinha acontecido comigo mesmo. Demorei bastante a dormir, achei o filme muito forte mesmo, acho um filme importante. E impressionante assim, o desempenho do elenco também, que eu achei muito interessante. Os recursos de linguagem que ela usou, embora seja um filme que pra mim é muito voltado para a linguagem da televisão, eu achei que uma linguagem bem televisiva, mas gostei também de alguns recursos que ela usou de linguagem nesse diálogo entre passado e presente, o diálogo da personagem adulta e criança, a questão do espelho, né, do espectral. Achei Ela bem conversar legal. com ela mesma, Ela né? questionando, Interessante isso. entrevistando né, os ela- abusadores, né? Entrevistando ela própria quando criança, tentando tirar as respostas de quando ela era criança, que ela acreditava que era um romance, né? E também como a Jennifer Fox foi construindo a relação dos dois abusadores com ela, né? De início até o próprio espectador pode até sentir um certo carinho ali deles, Por aquela porque eles relação. pegam ela pela fragilidade, né? Que é sempre um método, exatamente. né? Eu acho um ponto alto O do filme gosto isso, dela pela inclusive. leitura, Sim. né? Eles Ela não incentivam vilaniza ela. Convence a criança de que a criança é mais madura do que de Sim. fato ela é, ou você é diferente, Ela é você é inteligente. especial, você é Porque mais muitos desses inteligente. filmes a gente vê de cara os abusadores como monstros. Sim. Eu acho ótimo que ela não coloque isso no filme. Ela coloca Exato. outro tipo de personagem, né? Inclusive a tridimensionalização desses personagens, que eles todos. Eles ninguém têm é bonzinho, ninguém é rostos malzinho. angelicais, né? Todo mundo é cheio E de bonito. camadas, Sim. exatamente. Tem um Ela encantamento. falava, como não se apaixonar pela senhora G? Eu adorei Todos aquela apaixonariam atriz, por ela tá ela. Ela tá incrível. maravilhosa. Incrível. Não, e assim, até como a visão da criança transforma aquilo numa relação fabular mesmo. Sim, porque a senhora G depois, talvez ela nem fosse tão bonita assim, né? Sim. Talvez não. Então, assim, como é Tem como diferente o ponto de vista infantil em relação a essa questão sexual, a questão da violência, a questão do abuso. Então, isso é muito importante trazer para a discussão também. E até a relação que ela construiu com a mãe também é bem bacana, né? É, Porque a é, mãe ela não é impõe bastante nada bacana. por ela fazer alguma coisa, mas sim que ela vá reconstruindo sua própria memória pra chegar naquela conclusão. É óbvio que é perturbador A relação pra da ela conta, e né? pra nós, mas assim, é bacana que não tem uma relação também de imposição da Ela mãe. não entrega tudo à exatamente. filha, ela deixa que ela perceba sozinha e vá construindo o que aconteceu de fato na vida dela. Porque ela acreditava que foi um relacionamento saudável. A coisa que eu mais gosto mesmo no filme é essa investigação da memória, porque eu acho muito profunda. Também acho. E me lembrou um pouco um filme que tem um viés totalmente diferente, que é o filme do Greg Araki, que chama Mistérios da Carne, que é sobre dois garotos que foram abusados quando eram crianças e um deles acha
porque fabulou que teve uma experiência com extraterrestres. É assim que ele lembra do que aconteceu, porque ele escondeu aquilo dele mesmo. E é super interessante porque quantas vezes eu já passei por essa, inclusive essa conversa com amigas minhas. Quando eu tinha 13 anos eu namorei um cara de 37. Como assim você namorou um cara de... E aí eu fico pensando em que ponto a gente tem que se contar essas coisas, né? Porque a gente está sempre no nosso corpo, né? A gente está sempre... A nossa memória, a gente vê a gente de fora pela primeira vez, né? Porque na vida a gente não vê a gente de fora. Então, como que você consegue? Ela, inclusive, precisa disso. Ela precisa do olhar do outro. Ela precisa que a mãe chegue para ela e diga, que o namorado chegue para ela e diga, peraí, isso aqui não é ok. Sim. Isso que o professor diz, isso aqui não... Para ela começar a pensar e quão difícil é para ela, que ela ainda quer se agarrar àquela ideia de que foi um relacionamento, de que ela não foi vítima porque a gente não quer ser a vítima, uma mulher forte, uma diretora. E eu adoro como ela traz esse elemento do documentário nas entrevistas que ela faz com os personagens na memória dela, que são entrevistas que ela tá fazendo na cabeça dela, né? Tem pra mim o momento mais forte do filme é quando ela tá falando na cabeça dela com a senhora G. E ela fala, você quer que eu peça desculpas à senhora G por alguma coisa? Ela, não, eu quero te conhecer. Ela fala, isso você não vai poder, isso não pode. E aí, porque o que ela quer é entender aquelas pessoas. No fundo, ela não quer acertar as contas, ela quer... E quando ela, e por isso é tão terrível quando ela descobre que possivelmente há outras pessoas, porque ela se escondia no fato de que ela realmente era essa menina especial, e de que ela tinha tido um relacionamento com eles, e não que eles eram predadores que buscavam meninas de 13 anos. Ela descobre aquela rede, é um soco no estômago pra ela, inclusive, né? Porque aí cai aquele castelo de cartas que ela estava montando pra ela mesma. Exato. E é interessante a gente ver como ele, né, o homem, né, o treinador, que era a pessoa que faria, de fato, os primeiros contatos sexuais com ela, mas influenciado pela senhora G, que também era essa pessoa predadora, eu acho que sim. Mas que, de certa forma, estaria reproduzindo um abuso que ela também viu na infância. Exato. Então, quer dizer, o quanto os traumas também atuam para moldar nossa personalidade enquanto adulta, e o quanto a gente tem depois dificuldade de lidar com isso, porque a forma de amar, né, com muitas aspas, que a gente conhece, é uma forma completamente violenta, né? Então, como lidar também com esse tipo de coisa? Então, acho que tem tudo isso no filme, são muitos elementos. Acho que é um filme pra gente ver, rever várias vezes. Quem tiver, assim, coração forte, né? Porque é difícil. Muito difícil. É muito difícil. É uma atuação bem visceral, assim. Eu gosto até as duas atrizes que fazem a senhora G, inclusive, eu não lembro o nome da senhora G mais velha, aquela mulher que fez Six Feet Under. Ela é a matriarca de Six Feet Under. Ela tá super bem. E quando ela encontra a senhora G a primeira vez, né, a senhora G pede desculpa pra ela, assim, fala, e ela não tá entendendo, porque ela ainda tá no lugar de não aconteceu nada. E ela acha que o encontro é um acerto de contas, quando nunca foi. Né? A senhora G, pelo menos, no filme, o encontro não é um acerto de contas, é mais ela se entender. Ela tá buscando aqueles personagens do passado pra ela poder se compreender. Reconstruir uma memória que tá absolutamente turva. Tanto é que o filme pra ela nunca foi assim, vou expor as pessoas que me abusaram, vou denunciar. Vingança. Não é nada disso. Ela falou assim, eu quero fazer um filme porque eu quero simplesmente mostrar que outras pessoas também têm esse despertar que eu tive aos 40 anos de idade, de que aquela relação que eu tive na minha infância foi problemática. E outras meninas mais jovens, pessoas mais velhas, conseguirem também repensar essas relações. Né? E aí, fica uma dica aqui, né, de uma documentarista brasileira chamada Marcela Moreno, que tem um curta-metragem bem interessante chamado Mais Breve do Silêncio, que está no Canal Brasil, que também trata dessas questões das relações que a gente já teve de forma não que a gente acha que foi consensual, mas na verdade não foi consensual, e que na verdade foi uma violência sexual que nós todas mulheres principalmente passamos. Né, que eu acho que isso é muito recorrente do universo das mulheres. Né? Experimentar, consentir coisas quando não temos vontade, porque nós temos que ter aquele desejo o tempo todo, ou não podemos negar porque a sociedade não permite. Então tudo isso é muito delicado, então a gente tem que conversar mais sobre isso, inclusive, né? Não só entre mulheres, mas com homens também. Porque qual é esse limite, né? De eu falar, não quero um beijo, quero forçar mais um pouco, achar que faz parte de um jogo, de sedução. E educar as pessoas, porque eu lembro que eu tinha, sei lá, 18 anos, 17 anos quando eu vi Oprah e eu descobri que o marido de alguém podia estuprar a mulher, sabe? Tipo, o seu marido pode te estuprar. Até então, eu, uma pessoa culta e não sei o que lá, isso era um conceito estrangeiro pra mim. Eu pensava, a pessoa é casada, não existe estupro no casamento. Tem uma obrigação então, assim, marital, né? Fica claro que essas coisas não são ensinadas, que não existe uma educação nesse sentido para dizer, não, isso daí não é legal. Isso é uma relação abusiva. Se a pessoa faz isso está errado. Se é seu namorado, mas você está desacordada, mesmo assim não está certo. Exato. Entendeu? Esse tipo de coisa que não é debatido, assim. E eu acho que nesse sentido o filme tem uma importância até
de atingir outras mulheres que vão pensar, poxa, não é